A gente não está mais autorizado a refletir. Um corpo cansado, domesticado e dócil não vai se rebelar nunca, né? Esse corpo ele não vai pensar, ele não vai se articular com outros. Este episódio do Desenrola tem o patrocínio de Mastercard, sua melhor companheira de viagem. Os clientes Mastercard Black e Platinum têm acesso a salas VIP em aeroportos do mundo todo, seguro viagem que cobre vários tipos de imprevistos e seguro de automóveis alugados. Aqui no The Summer Hunter, a gente acredita que viajar para ver o mundo, conhecer outras culturas e viver experiências incríveis deixa a vida mais solar. E fazer isso com todo o conforto e os benefícios da Mastercard não tem preço. Sabe quando você percebe que está andando rápido na rua sem motivo nenhum? Ou então fica angustiado para responder rápido aquela mensagem de trabalho que chegou no WhatsApp, mesmo não sendo nada urgente? Mais cotidiano ainda, a impaciência bate só de esperar o semáforo abrir para atravessar a rua. Ou ouvir aquele áudio no ritmo normal, sem acionar a velocidade de 1.5 ou 2. Essas situações refletem um problema real: a aceleração da vida. É como se a gente vivesse em uma eterna gincana na qual o objetivo é realizar o maior número de tarefas no menor tempo possível. Só que a gente nunca ganha, porque sempre vai adicionando mais e mais itens a essa lista. Cadê o botão de pause? Eu sou a Dandara Fonseca e é exatamente sobre isso que a gente vai falar no primeiro episódio da terceira temporada do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Toda segunda, um papo para você começar a semana por dentro dos temas do momento, em sintonia com o lado solar da vida. E nessa temporada, além de convidados especiais, eu vou ter a companhia de outras pessoas do The Summer Hunter para a gente desenrolar essa conversa juntos. E hoje quem está aqui comigo é o Ricardo Moreno. Ricardo, obrigada pela presença ilustre aqui. Oi, Danda, obrigado. Michele, prazer em revê-la. Estou ansioso para entender o que está acontecendo com a gente, inclusive nós, do The Summer Hunter, que pregamos tanto isso e às vezes nos vemos duas vezes, tendo que entregar coisas para os leitores e clientes. Exato. O Ricardo já deu um spoiler e quem vai ajudar a gente a pensar os caminhos possíveis para uma realidade mais acelerada é alguém que já esteve aqui, lá em um dos primeiros episódios da primeira temporada, quando tudo era mato no Desenrola. Jornalista, professora e pesquisadora. A Michele Prazeres é a fundadora do Desacelera SP, do Instituto Desacelera e do Dia Sem Pressa. Todas as três iniciativas têm como objetivo ajudar a democratizar e disseminar conteúdos relacionados ao bem-estar, à saúde mental e ao movimento slow. Michele, obrigada por estar aqui com a gente, que alegria! Obrigada, Dana, obrigada, Ricardo, um prazer imenso. Eu sempre faço a piada, né? Falo que os prazeres são meus. Estar aqui com vocês de novo para conversar sobre esse assunto que, né, quando a gente conversou lá na primeira temporada, eu lembro que foi um episódio que a gente falou especialmente da vida das mulheres, mas é bacana olhar para esse tema como um tema coletivo, né, um tema da nossa sociedade, um tema da contemporaneidade que atravessa, e eu penso que de lá para cá a gente está ainda mais acelerado. Então é mais importante ainda a gente retomar esse assunto, porque de fato parecia que não dava para acelerar mais, mas a gente está mais cansado, mais exausto e mais sem saber onde está o tal do botão da pausa. Então, vamos começar daí, Mi, porque eu até peguei um dado aqui pra gente, enfim, analisar, né, que uma pesquisa da Datafolha de 2023, e aí ela revelou que 43% dos brasileiros sentem que vivem em um ritmo muito acelerado. E aí você falou que a gente acelerou mais ainda nesses últimos anos, né? Por quê? O que você acha que aconteceu aí? Eu acho que essa pesquisa ela é super importante porque ela traz dados, assim, números, né? Ela mostra esse dado dos 43% e ela também mostra que boa parte das pessoas gostaria de ter mais tempo para o que importa, gostaria de ter mais tempo para as pessoas de quem essa pessoa gosta e que, né, nutre afetos. Ela também mostra que essas pessoas não conseguem acessar um estado de calma, né? E eu desconfio que se essa pesquisa fosse realizada hoje, ela traria números muito mais alarmantes, né? Ela não necessariamente foi atualizada,
mas se ela fosse, ela traria números mais alarmantes. Eu penso que tem a ver com o próprio impulso da velocidade. A aceleração, ela tende à própria reprodução, né? Então, quanto mais eu sinto na observação que eu faço da vida cotidiana das pessoas, na minha pesquisa, nos depoimentos que eu recebo por conta das redes, né, do Desacelera, nos cursos, nas formações, nas assessorias que eu faço, que as pessoas estão realmente vivendo além do limite, assim. Há 2 anos atrás, eu acho que a gente falava assim, chegamos no nosso limite humano, a gente está muito cansado, a gente não consegue mais. A gente estava no automático e a gente estava no ininterrupto. E aí eu comecei a acrescentar na definição do desacelerar, né, que não é só sair do automático e do ininterrupto, é sair do anestésico. Porque a sensação que eu tenho é que de uns tempos para cá, a gente vem se anestesiando para conseguir passar desse limite e continuar produzindo. Então, a aceleração, sim, ela tende cada vez mais a mais, e eu percebo que as pessoas, elas não estão no limite, elas passaram desse limite, mas elas estão ou se medicando, ou tentando promover qualquer tipo de equilíbrio que faça elas entenderem que tudo bem, eu preciso correr aqui, mas aqui eu consigo um escapismo, eu consigo um equilíbrio de alguma forma. Então, sim, eu penso que se a gente atualizasse essa pesquisa, a gente ia ter números muito piores de aceleração. As pesquisas sobre saúde coletiva no Brasil mostram que a gente é um dos países recordistas, assim, né, de síndromes e de males relacionados ao cuidado e à saúde mental. E um contexto de desigualdade, um contexto político, um contexto econômico, um contexto social, que também vai fazendo com que as pessoas que são atravessadas por marcadores sociais de desigualdades vivam isso de um jeito muito mais precário, né? Então, eu acho que olhar para isso, entender, e eu acho que essa é a grande contribuição dessa agenda, né? Entender de um jeito coletivo é o grande barato, porque senão as pessoas, normalmente quando eu vou conversar com as pessoas, elas se acham ainda por cima falhas por estarem exaustas. Então, assim, só eu não estou dando conta. Quando, na verdade, está todo mundo acelerado e ninguém está dando conta. Só que a gente continua performando nas redes sociais, entregando no trabalho, achando que tem que ter amizade de baixa manutenção, que eu fico revoltada com essa ideia, com essa história, né, do tipo, as relações são colocadas em segundo plano, a gente precisa não ter que dar manutenção nas relações para poder viver essa vida que né, eu costumo dizer que são esses 3 motorizinhos, né, o trabalho, o consumo e a tecnologia, eles vão se reforçando nessa dinâmica de aceleração. Acho interessante você falar, Michele, quando você diz de fatores sociais e versus, né, o somado à hiperconectividade, né? E eu tendo a entender que independente, quero que você me corrija, me explique, nos ajude, que independente da classe social, a questão de hiperconectividade às vezes afeta até pessoas, enfim, que não exatamente tão focadas em trabalho, mas elas se veem menos descansadas por uma questão que elas começam a pautar o ritmo delas pelo ritmo do que acontece nas redes, né? A entrega que as redes te dá, né, seja o chat GPT ou as conversas, e aí quando você tem amizades de baixa manutenção, você consegue ter muitos amigos, né? E você acha que você está entregando tudo para eles. Me explica um pouquinho isso, essa diferença, né? Quer dizer, independente da pessoa estar ultra conectada, o que faz ela estar conseguindo descansar cada vez menos? Quais são as pressões externas que ocorrem nela para ela descansar menos? Eu acho que tu traz, Ricardo, na tua pergunta, 2 questões importantes, e uma atravessa a outra. São muitas. É de uma complexidade gigantesca entender a aceleração como questão coletiva e, ainda assim, olhar para os indivíduos e perceber quais os atravessamentos de cada contexto e de cada pessoa e de cada grupo e de cada momento, enfim. Acho que a grande complexidade disso tudo é essa dança, né? Entender que a aceleração não é uma percepção, ela não está no âmbito do sentimento das pessoas, ela é uma questão coletiva. Estamos vivendo uma vida mais acelerada, que é um pouco o que o Hartmut Rosa explica na pesquisa dele, né? A gente está vivendo em menos tempo coisas que a gente vivia em mais tempo, e isso é aceleração técnica do ritmo da vida e das transformações sociais. Não é uma percepção.
justamente por não ser uma percepção, a ideia de que só eu estou falhando é completamente equivocada. E todo discurso ao qual a gente tem acesso sobre bem-estar, cuidado e saúde mental tende a responsabilizar os indivíduos sobre sua própria saúde mental. Então, a gente fica sendo bombardeado um pouco por essas plataformas, né, de tecnologia, das plataformas de conteúdo, né, e por isso é tão importante conteúdo de qualidade como o que vocês fazem, que mostra para a gente os caminhos alternativos, né. Então, para equilibrar essa coisa e para trazer outras perspectivas, porque as pessoas que estão bombando, as pessoas que estão falando sobre isso, as pessoas que estão orientando as pessoas na rede de um jeito até irresponsável às vezes, né? Essas pessoas que são meio coaches, assim, de lifestyle e tal, essas pessoas elas estão orientando as pessoas a partir de uma perspectiva de que o seu próprio bem-estar é responsabilidade só sua. E, na verdade, quando a gente traz para o coletivo esse tema, a gente está dizendo, não é. Né? Então, sua saúde mental não é um problema só seu, é um problema social também. E, por isso, as perspectivas de resolver essa questão também passam por questões coletivas. Aí eu acho que tu traz duas questões, a tecnologia e a lógica da performance, que caminham muito de mãos dadas com a aceleração. No mundo que a gente vive, né, é muito o que aconteceu com o trabalho, né, e aí eu estou, nesse momento, oferecendo um curso sobre a obra do Byung-Chul Han, que é um filósofo, né, sul-coreano. Ele escreveu Sociedade do Cansaço, que é o livro, digamos assim, mais célebre dele, mas ele escreveu uma série de obras sobre essa lógica da contemporaneidade, especialmente sobre a dataficação e a hipertecnologização, digamos assim, da vida, a hiperdigitalização da vida. Então, ele diz que a lógica do trabalho se proliferou para todos os campos da vida. Então, não é só o fato de a gente estar trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, quando a gente está conectado, por exemplo. Então, eu saio para o meu trabalho, sei lá, trabalho das 9 às 6 da tarde, né, naquele horário regular comercial, mas eu saio e continuo respondendo a mensagem do WhatsApp, como a Dandara falou na abertura do episódio, né? Eu saio e continuo atenta às mensagens, eu continuo angustiada, porque se a mensagem da minha chefe, do meu chefe, eu tenho que responder na hora, eu tenho que demonstrar prontidão, né? Então, não é apenas isso, é também isso. Então, a gente está operando ininterruptamente para o trabalho, mas a gente também atravessou a lógica do trabalho para os outros setores da vida. Quando eu digo que eu quero ter amizades de baixa manutenção, é a lógica da performance operando nas relações. Quando eu digo que eu tenho que monetizar o meu hobby, é a lógica do trabalho para o lazer, a lógica da performance aplicada ao lazer. Quando eu digo que eu tenho que, poxa, essa semana eu estou ocupada porque eu praticamente não dei atenção aos meus filhos. Eu estou trabalhando com uma lógica de alocação de tempo, de alocação de atenção, de alocação de disponibilidade, que é a lógica da performance. E essa lógica se alastrou para todos os campos da vida, não só para o trabalho. Então, quando o Byung-Chul Han diz o trabalho se totalizou, o que ele está querendo dizer não é só que a gente vive para trabalhar, é que a gente vive na lógica da performance o tempo todo. Ele diz, somos sujeitos do desempenho, não só no trabalho. E é essa a grande armadilha, por isso que a gente está sempre exausto, porque a gente está sempre achando que a gente tem que desempenhar. Uma das minhas alunas, semana passada, falou assim, ela é psicóloga e ela estava numa situação da clínica e alguém falou para ela, eu não estou entregando nada no meu relacionamento. E essa lógica da entrega é uma lógica de performance. Então, assim, como que a gente chegou a esse ponto de deixar essa lógica governar, inclusive as nossas relações afetivas? Agora, a armadilha é assim, né? As pessoas estão agindo dessa forma. Então, onde que é o ponto de desarmar essas percepções todas? Porque a vida está desse jeito, a gente está correndo. E algumas pessoas ainda acham isso bonitinho, tipo, ainda acham um status ser, né, super acelerado. Então, o trabalho que eu faço de construir um repertório sobre a desaceleração, trazer elementos que façam as pessoas olharem para isso, quebrando essas lógicas do tipo, ter certeza que, né, assim, fazendo boas perguntas no dia a dia, né,
tem certeza que tu acha bonito tu poder marcar comigo só daqui a 15 dias? Isso não é cafona, não. Tipo, sabe, essa história de quebrando, dando falha na matriz, assim, das pessoas, quando elas apenas estão reproduzindo essa lógica, sem pensar muito bem no que elas estão fazendo, tipo, ai, amiga, desculpa, né, faz 2 semanas que eu não te dou notícia, nossa, precisamos dar uma manutenção aqui na nossa amizade. Não quero esse tipo de manutenção, eu quero que tu esteja comigo quando tu possa estar, e aí eu quero que tu se cuide na tua vida para ter tempo e ter momentos em que a gente está ali com aquela presença de fato. Não quero que a lógica da produtividade te deixe angustiada ou angustiado porque você não está me entregando o que deveria entregar, porque essa lógica não governa as relações, vai levar essas relações à exaustão, né? Então, acho que a tecnologia, para terminar de responder a tua pergunta, a cibercultura, que é um dos temas da minha pesquisa, né? Ela não é um privilégio de uma classe social, ela é um contexto político, econômico, social, tecnológico da nossa era, né? E as pessoas vivem em cibercultura mesmo que seja por exclusão. Então, a gente vive num mundo atravessado pela lógica da tecnologia, não só do ponto de vista do acesso aos dispositivos. Hoje em dia, a gente está num grau tão avançado de relação com esse mundo tecnológico que mesmo quando a gente fala assim, vou desligar as notificações, vou ficar longe do meu celular, a lógica macro que essas tecnologias estabelecem na nossa vida, ou seja, a velocidade, a conectividade, a possibilidade de eu me georreferenciar, a possibilidade de eu saber da vida dos outros à distância, a possibilidade de fazer uma gravação à distância, todas essas possibilidades, elas continuam presentes no meu corpo, mesmo quando o dispositivo não está comigo. Então, quando eu estudei a velocidade como um valor, essa palavra é forte, mas eu digo, a velocidade ela é contrabandeada pelo dispositivo tecnológico. A gente acha que a gente está com um celular, mas, na verdade, a gente está com um aparato, um acelerador da experiência. A gente acha que a gente está com um celular, mas, na verdade, a gente está com um aparato gerador de ansiedade para criança e para adolescente. A gente acha que a gente está só com um computador, mas a gente está com um aparato acelerador da produtividade. E você comenta do consumo, né? Eu acho muito interessante, porque tem, por exemplo, as trends, né, das redes sociais, que cada vez são mais rápidas. Então, assim, você compra uma coisa que está em alta hoje, e daqui uma semana aquilo vai ter sumido, né? Então, também tem essa relação de como o consumo anda tão rápido e acelerado também, né, com essa aceleração. Isso da tecnologia ali, eu acho que mesmo quem tem esse letramento, né, quem tem a noção de quanto isso impacta no dia a dia, sofre para fugir disso, né? Eu digo por mim mesma, porque é algo feito para o vício, né? É algo feito para viciar. Então, mesmo você tendo a noção, eu chego no final do dia, às vezes, e olho o tempo que eu fiquei no celular e penso, gente, é por isso que eu fiz tudo, assim, não por isso exatamente, mas esse é um dos motivos pelos quais eu corri tanto também com o resto das coisas, porque aquilo vai tomando uma quantidade de tempo do seu dia tão grande que na hora não parece tanto, né? Mas você acaba tendo que fazer outras coisas, correndo mais ainda, né? Mais do que a sociedade já impõe ali, do que a gente se impõe, por conta, né, de tudo isso. A gente não fica mais offline, né? Antigamente a gente entrava, ficava online, aparecia lá o bonequinho do MSN, né? O verdinho online, e depois você saía e ia viver a vida offline, né? Hoje em dia não tem mais. E aí, pensando nisso, eu fico refletindo, né? Será que a tecnologia ela pode ser uma aliada de alguma forma nesse processo de desaceleração? Ou não, o melhor caminho mesmo é excluir as redes sociais, pegar esses celulares agora que a galera tá pegando que só faz ligação e viver assim fora desse ambiente digital e tentar desacelerar? Eu acho essa tua pergunta, a pergunta de $1 milhão, Dandara, assim, acho que desde que eu comecei a pesquisar a tecnologia, a principal pergunta que a gente se faz é essa, né? E a minha pesquisa ela é tecnologia aplicada à educação, ao campo da educação. E no campo da educação, eu comecei a pesquisar isso justamente porque tem todo um discurso de que a tecnologia é aliada da educação, vai modernizar, vai salvar a educação, que é um campo anacrônico, antigo, né? Assim, onde as pessoas pensam de um jeito arcaico, e a tecnologia seria esse aspecto modernizador da educação, enfim, essa é a minha pesquisa, né? Eu cheguei nessa história do currículo oculto das Big Techs por meio da pesquisa
das tecnologias da educação e desse discurso, porque esse discurso do potencial da tecnologia, como se ela fosse neutra, ele é um discurso que termina dando um legalize, assim, tipo, ele legaliza e naturaliza, né, a ideia de que as tecnologias vão chegar ali e vão cumprir a um certo objetivo sem carregar nenhum tipo de vício, né, que eu chamasse de vício, e eu acho que é esse o nome mesmo, né, nenhum tipo de valor, que é isso que eu chamo dos valores que as tecnologias contrabandeiam, né, então eu acho que tem uma inocência, uma ingenuidade na ideia de que as tecnologias podem ser neutras e, portanto, servir a um determinado uso. Ao mesmo tempo, a gente não pode ser também ingênuo de achar que a gente vai vencer qualquer batalha nesse mundo sem ocupar, hackear e subverter essas lógicas. Então, o trabalho que eu faço, se eu não usasse rede social, por exemplo, eu não ia ter um mínimo de projeção para minha pesquisa, as pessoas não iam conhecer meu conteúdo, as pessoas não iam dialogar comigo e me dar outras ideias, eu não ia, provavelmente, receber os convites para fazer os cursos e as formações que eu faço. Pode parecer um trabalho de formiguinha diante do gigante, mas é o jeito que eu acredito que a gente consegue transformar as realidades. Eu faço o que eu chamo de slow content. Eu posto o dia que dá, a hora que eu quero, a hora que eu posso, da forma que foi possível, e eu vou usando o potencial dessa ferramenta para fazer o que dá ali. Porque, sim, se eu entrar nessa paranoia de que eu tenho que postar, publicar, provavelmente eu vou ser levada por essa corrente. Então, isso é um jeito. O outro jeito é o que tu trouxesse um pouco do direito à desconexão, quando tu falasse da vida offline. O outro jeito é a gente saber que a gente está tão acelerado pelas tecnologias que a gente precisa ter no dia a dia ou em alguma unidade de tempo possível, a cada semana, a cada mês, a cada ano, enfim, cada um entendendo dentro das suas possibilidades, momento de regeneração. Então, a minha pesquisa está chegando num lugar que é assim, a gente acelerou tanto e a gente está tão no automático e no interrupto anestésico que não basta mais apenas a gente desacelerar. A gente precisa retreinar o corpo para ele entender que ele é corpo de gente, porque a gente virou corpo-máquina. Então, não basta só eu fazer a pausa. A pausa, ela já está vivendo, já está sendo usada a serviço da produtividade. Não deveria. Mas hoje em dia a gente faz pausas para ter mais fôlego para trabalhar no dia seguinte. Esse é um grande problema. A gente também perguntou para a galera do The Summer Hunter Club, a nossa comunidade no WhatsApp, por que eles não conseguem desacelerar no dia a dia. Bora ouvir? Às vezes eu vou almoçar ou jantar, escovar os dentes, tomar banho. Isso tá muito no automático. E aí eu não presto atenção nessas tarefas, porque eu tô levando a minha mente a revisar compromissos e tarefas e obrigações que eu preciso executar. Todo mundo tá o tempo inteiro mostrando o quanto tá bem, o quanto tá conquistando isso, o quanto tá conquistando aquilo. E você se sente o tempo inteiro que você tá ficando pra trás, e aí isso vai desencadeando ali uma ansiedade que não te deixa frear. Sim, existem algumas condições estruturais que não permitem, né, que a gente desacelere, que exigem cada vez mais de nós, principalmente nós mulheres e mães. Então, existem uma série de demandas que são infinitas e uma demanda interna também, que foi muito bem introjetada em todas nós. Você tem que ser eficiente no trabalho, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que se alimentar bem, você tem que consumir cultura, você tem que sair com os amigos. Tudo isso num mesmo dia, tudo isso na mesma semana. Essa é uma questão para mim muito difícil de responder, porque eu só consigo ser produtivo e o meu dia ser frutífero se eu conseguir desacelerar. Se não tiver um horário do meu dia em que eu amorne, não sai nada daqui. Do ano passado para cá, na verdade, eu comecei a utilizar o ChatGPT e tentar utilizar ele de formas inteligentes. Então, eu criei um assistente virtual e eu estou treinando esse assistente virtual para monitorar, para me auxiliar a criar a minha agenda do dia, agenda da semana, agenda do mês.
Acho que aí a gente chega num ponto e eu tendo a ser otimista. Acho que, de modo geral, no December Hunter, a gente tenta ser otimista com o mundo, ou ver, né, como a gente mesmo propriamente fala, olhar o lado solar da vida e das coisas. Eu entendo e tento aplicar isso para a minha vida, inclusive, que a hora que você está usando tecnologias e elas te ajudam a acelerar, né? O ChatGPT tem ajudado, enfim, a gente a cortar horas de trabalho, coisas que a gente demoraria 3 horas, a gente faz em 15 minutos. Mas eu uso isso, e se eu cortar de 3 horas para 15 minutos, não é para eu produzir 12 vezes mais, é para eu ir pedalar no parque na hora do almoço, né? Então não é para, puxa, ao invés de eu produzir 3 textos com a tecnologia, eu vou produzir 10. Eu vou produzir 3, mas vou ter mais tempo para dormir de tarde no sofá, né? Para ir no cabeleireiro à tarde, para ir fazer um exercício. Então, eu acho que é interessante olhar por esse lado também, né? É de que maneira você consegue acelerar trabalhos que você às vezes gastava mais tempo para você ter mais tempo livre, e não para você produzir mais. Senão é infinito, né? E à medida que a tecnologia vai melhorando, você vai produzir cada vez mais, mais e mais e mais e mais. Isso, mas aí eu acho que tem um cuidado, Ricardo, nessa fala, porque assim, eu tenho uma aula que eu falo dos mitos que a gente vai reproduzindo sem perceber e que reproduzem estruturas aceleradas. E um dos mitos é esse, de que a tecnologia vai liberar tempo do que importa. Eu escrevi um texto sobre a inteligência artificial esses dias, porque é isso, eu tenho circulado em ambientes onde as pessoas têm falado justamente que a inteligência artificial vai economizar tempo para a gente liberar tempo para o que importa. Mas não é essa a lógica que está orientando a adoção dessa ferramenta, especialmente em ambientes de trabalho. A lógica é, vamos aumentar a produtividade. E se a gente usar essa chave de que a inteligência artificial vai servir para aumentar a produtividade, muito provavelmente as pessoas que vão conseguir manejar o seu próprio tempo para economizar tempo aqui e desfrutar aqui, não são pessoas não privilegiadas, né? Que já não sejam privilegiadas. Então, esse discurso, e quando eu falo do discurso, eu estou falando desse discurso do Vale do Silício, que é assim, quando eles lançaram essa ferramenta de aceleração do WhatsApp, muito provavelmente eles lançaram porque tinha uma demanda latente na sociedade por esse tipo de coisa, que esses caras fazem pesquisa de ponta e eles já deviam estar mapeando esse desejo, digamos assim, né? Essa demanda. Quando eles lançam, no meio da pandemia, era uma coisa do tipo, libere tempo para o que é importante. O que a gente assistiu acontecer, e aí eu não estou falando de inteligência artificial, porque a gente ainda não assistiu acontecer, mas essa ferramenta do WhatsApp, por exemplo, o que aconteceu? A pessoa disse, é uma escolha, acelera quem quiser. Aí quem começou a acelerar, começou a contar assim para mim, eu não consigo mais não acelerar, eu só consigo fazer assim, ou seja, o que era para ser uma escolha se tornou um hábito. Essas pessoas, quando converteram isso em hábito, e isso se tornou um hábito coletivo, isso se transformou numa regra. A maior parte das pessoas, em todos os lugares que eu vou, admitem que ouvem áudio no acelerado como padrão. Eu não estou falando, eu às vezes acelero o áudio, meus filhos falam, mamãe, você acelerando, mas às vezes acelero quando é ali necessário, né? Porque tem que pegar um recado antes do menino chegar para não sei o que, nananana, uso esse recurso. Esse seria talvez um jeito de uso consciente da tecnologia, usar quando é apropriado. O problema é que a tal da escolha vira um hábito, quando ela se torna um hábito coletivo, ela se torna uma regra. Quando ela se torna uma regra e ela normaliza, e mais do que normaliza, ela normatiza um comportamento, ela deixa para trás quem não faz. E aí ela se torna violência. E aí quando eu suspeito de que a inteligência artificial não está chegando com o objetivo de trabalhar para a gente poder descansar e ser remunerado da mesma forma, porque essa é uma outra batalha, né? Então, assim, vamos transformar a escala 6x1, mas vamos continuar com os mesmos salários? Vamos trabalhar menos de 40 horas por semana, como alguns países já fazem, mas vamos manter os salários na mesma escala? Muito provavelmente isso não vai acontecer. Eu arriscaria dizer que o projeto de implementação, né, o projeto de democratização, digamos assim, o projeto de alastramento da inteligência artificial, ele é um projeto centrado no aumento da produtividade, ele não é um projeto centrado no descanso das pessoas liberadas pelo trabalho operacional que o ChatGPT pode fazer. Então, eu também sou otimista, por incrível que pareça, porque eu fico anunciando essas tragédias todas
mas quem me conhece sabe que eu prefiro esperançar. Mas eu acredito que a gente precisa transformar as realidades, de novo, né, individuais, coletivas e sistêmicas, para continuar esperançando. Senão, a gente corre o risco de reproduzir algumas lógicas que vão manter a possibilidade do escape e da regeneração entre poucas pessoas. Então, quando eu falo, por exemplo, dessas questões, né, das várias camadas, e aí eu trabalho produzindo conteúdo, fazendo pesquisa e tal, mas a gente faz ali um dia sem pressa, em parceria com o SESC, para oferecer momentos de regeneração para todas as pessoas de um jeito gratuito, eu tô confiando muito que aquilo dali vai transformar a vida das pessoas. E eu, de fato, já ouvi depoimentos assim, de pessoas dizendo, olha, eu tenho mais de 60 anos e eu nunca tinha recebido uma massagem e agora meu corpo aprendeu que eu posso. Então, assim, para mim, essa transformação e esse otimismo vem um pouco desse lugar, sabe? De batalhar pelo individual, de batalhar pelos letramentos todos para mudar mentes, mas de batalhar para ter espaços onde todo mundo possa acessar esse tipo de coisa. Porque, senão, a gente tende a reproduzir essa ideia de um jeito que, num país desigual como o nosso, tende a reproduzir a aceleração e fazer as pessoas que podem descansar se sentirem culpadas e as pessoas que não podem se sentirem frustradas, quando, na verdade, não é responsabilidade nem de um nem de outro, né? Porque ainda tem essa dose da culpa, né? Eu vejo muito aí, enfim, acho que, enfim, aqui a gente no The Summer Hunter, sendo remoto, né? Tendo ali essa possibilidade de fazer muito mais os horários, ter horários flexíveis, aí a gente entra muito nessa questão também, é isso, né? Das nossas jornadas de trabalho, e a gente tá falando muito sobre semana de 4 dias, que é até interessante nas pesquisas que as pessoas falam que o dia a mais da semana de 4 dias ia usar para ir no médico, ia usar para fazer terapia, ia usar para se cuidar, nem necessariamente ao lazer, né? Porque é isso também, Michele, você comentou, né, no começo ali, de que a gente levou esse método de produtividade para outros lugares, né? E realmente, assim, tem essa relação de que no final de semana, a gente não dá espaço para o tempo livre, né? No final de semana, a gente coloca 1 trilhão de coisas na agenda e a gente fica correndo no final de semana como se não houvessem momentos para descansar, nem no sábado e no domingo, né? A gente fica louco de produtividade. Ontem eu estava passeando com a minha cachorra na rua, né? Que a gente, enfim, eu passeio todos os dias ali com ela. E aí né, nossa, tem que correr pra chegar em casa pra fazer a janta que não sei o quê. E aí eu comecei a refletir, caramba, eu acho que eu nunca passeio com ela sem estar com pressa. Nem no final de semana, que era um dia que né, podia pensar Sem assim, pensar que você precisa terminar o passeio e que você vai fazer depois. Exato, e aí até coisas de lazer mesmo. Então, assim, no final de semana, eu preciso fazer isso rápido, porque eu marquei 4, 5 compromissos, ou porque eu quero fazer um almoço legal, eu quero arrumar meu quarto. Então, essa produtividade parece que nunca acaba, né? É isso, às vezes eu me pego ali no final de semana exausta por ter criado uma agenda louca, assim. E se eu passo um final de semana em casa de pijama, eu me sinto culpada, eu me sinto mal, eu sinto incômodo, porque a gente desaprendeu a fazer nada, mesmo nesses momentos onde a gente não faria nada, né? Seria o objetivo daquele momento. Nossa, me ocorrem tantas coisas, mas eu vou começar e a gente vai desenrolando aqui. Mas eu tô terminando de ler em português a tradução do Descansar é Resistir, da Tricia Hessel, né? Uma autora estadunidense, uma mulher negra, e ela fala que descansar é revolucionário, especialmente para mulheres negras, né? Então, ela traz um pouco essa ideia de que descansar é resistir, né? E como a gente foi destreinando o nosso corpo para o descanso, porque inclusive nos momentos em que a gente tem tempo livre, a gente se faz essa pergunta: o que você faz no seu tempo livre? É um pressuposto de que a gente precisa fazer alguma coisa no tempo livre. A gente não pode descansar, a gente não está autorizado socialmente a descansar, e a gente se sente de fato culpado. Cada vez mais pessoas me narram essa culpa, que eu chamo de culpa temporal, né, que é a culpa de dedicar o seu tempo a fazer nada, ao ócio. E quando a gente vai olhar Nego Bispo, né, enfim, Ayrton Krenak, esses autores e autoras né, que trazem as sabedorias dos povos ancestrais, dos povos africanos,
A gente entende a raiz de muitos dos problemas e dos preconceitos que a gente tem no nosso país com o descanso, né? Nosso país teve uma lei da vadiagem, né? Nosso país acha nordestino preguiçoso. Quando eu ia falar no começo dessa coisa toda do Desacelera, que já vai completar 10 anos daqui a pouco, mas quando eu ia falar nos lugares e as pessoas ouviam meu sotaque, era esse preconceito que eu enfrentava, era tipo, vai pra rede, vai deitar na rede, desacelerar é deitar na rede. E eu tô falando de uma coisa seríssima, de uma pesquisa científica, da doença, né, assim, da doença da atualidade, que é a velocidade. A gente está doente de velocidade, está todo mundo vivendo os sintomas dessa doença e as pessoas faziam piada comigo. Então, assim, a gente está realmente num contexto em que a gente está alimentando essa culpa e alimentando essa frustração de outro lado, atribuindo às próprias pessoas a responsabilidade pela sua própria desaceleração e tentando encher a agenda mesmo nos momentos que seria para a gente descansar. Então, esses dias eu escrevi um post falando isso, né? Isso não é sintoma. Quando a gente vê que as pessoas estão burnoutando, que as pessoas estão estressadas, que as pessoas estão deprimidas, que as pessoas estão ansiosas, vivendo na manhã, como o Ricardo trouxe, né? Tipo, a gente está aqui pensando no que a gente vai fazer na sequência. Então, a gente nunca está presente onde a gente está. Ou a gente está com excesso de presença que nos estressa, porque a gente também não consegue fazer um movimento conclusivo de pensar no futuro. Também Han fala isso, né, que essa sociedade hiperativa é hiperpassiva porque a gente parou de pensar. A gente não está mais autorizado a refletir. E esse é o sonho do capitalismo, gente. Um corpo cansado, domesticado e dócil não vai se rebelar nunca, né? Esse corpo ele não vai pensar, ele não vai se articular com outros. Esse jeito da tecnologia do consumo e do trabalho, de fazer a gente acreditar que a gente é senhor da gente mesmo, né? Eu vou resolver. Primeiro comece, depois melhore, que é a trend do momento, né? Primeiro comece, depois melhore. Basta você querer, basta você se organizar. Essa que eu chamo de cronomeritocracia, né? Essa meritocracia relacionada também ao tempo, ela é um jeito de isolar a gente. Então, esse corpo cansado, isolado, porque não consegue tecer comunidade, não consegue tecer comum, não consegue olhar para o outro e construir relações e vínculos afetivos verdadeiros. Então, esse corpo cansado, dócil, domesticado, isolado, ele é um corpo facilmente manejável por esse mundo que está aí. Então, quando eu digo que isso não, as síndromes todas, elas, ok, podemos olhá-las como sintoma, mas elas não são sintoma da aceleração, elas são o projeto da aceleração. A aceleração quer a gente adoecido de velocidade para a gente não conseguir se rebelar, para a gente não conseguir fazer outra coisa que não seja trabalhar, consumir e rolar o feed. É isso que esse mundo quer da gente. E aí, lá atrás, Danda, tu falasse de desejo, né? Essa lógica das plataformas, essa lógica da aceleração, ela converte o desejo no desejo de consumo. E a gente deixa de entrar em contato com o que é de fato o nosso desejo. Quantas vezes eu preciso meditar? Tipo, acorda, nanana. Aí 5 minutos aqui para eu entender o que eu quero. O que eu quero. Ou eu estou sendo levada, sabe? Tipo, pelo grupo, ou pelo FOMO, né? Pelo Fear of Missing Out, ou por esse medo de não pertencer, ou por esse receio de, né? Enfim, quantas vezes eu tenho que fazer, eu digo que o desacelerar é o botãozinho do não pera, né? Não, pera, eu estou fazendo isso daqui porque eu estou no automático, ou eu estou fazendo isso daqui porque isso é autenticamente o meu desejo. Só para a gente se perguntar isso, a gente já está de alguma forma escapando a essa lógica. Mas quantas vezes e quando e quantas pessoas e quem, né, conseguem fazer esse botãozinho do não pera, que é se perguntar quando a velocidade está fazendo sentido e quando ela não está, mas a gente está assim porque está no automático, que é um pouco a tua reflexão quando tu sai para passear com a tua cachorra, né? Então, por que eu estou correndo, passeando com ela? Porque eu já estou pensando no que eu tenho que fazer na sequência. Por que eu não tenho uma agenda vastíssima de compromissos para um fim de semana que eu podia estar entrando em contato com o meu desejo de apenas descansar, né? Então, esse corpo adoecido, acelerado, isolado, fragmentado, hiperindividualizado,
ele não é capaz de resistir, nem de fazer festa, nem de tecer comunidade, nem de contemplar a arte, nem de descansar, que são todas as coisas que, na minha pesquisa e na minha biografia, eu tenho visto que são as coisas regenerativas, né? São essas coisas que vão regenerar o nosso corpo e vão dizer, esse corpo não é uma máquina, né? Então, assim, afetos, festejos, rituais, descanso, arte, né? Tudo isso regenera corpo de gente. Mas esse mundo faz a gente acreditar que isso é perda de tempo. E aí vem a lógica da performance de novo. Então, se a gente desarma isso, a gente vai gerando um estranhamento na cabeça das pessoas que vão, aos poucos, treinando o corpo para se perguntar, poxa, isso aqui eu estou correndo porque precisa, ou eu estou correndo porque eu estou no automático, eu preciso entregar isso aqui mesmo daqui 5 minutos, eu não preciso fazer isso agora, eu posso comunicar em relação ao tempo, tipo, vi tua mensagem, vou te responder até o fim da tarde, tudo bem? Não, tudo bem não, é urgente. Tá bom, então vou responder. É de fato urgente? Não, não é. Posso te responder amanhã? Pode. Sai da reunião, a pessoa fala, olha, já te mandei aqui no e-mail. Não, olha, só vou conseguir olhar para isso daqui a 2 dias, então pode me mandar com calma. Sabe? Falar sobre isso é a gente destravando e desarmando um pouco essas estruturas que estão tão arraigadas que elas vão ajudando a reproduzir esse mundo também no automático, né? Então, acho que quando a gente fala sobre essas histórias regenerativas, mesmo acho que com o apoio da tecnologia, eu não sou anti-tecnologia, gente, longe de mim. Eu acho que até algumas atitudes regenerativas podem ter esses aplicativos que medem o tempo, sabe? Que medem o tempo de dedicação ao não sei o quê, quanto tempo tu ficasse fazendo tal coisa. Esses aplicativos que ajudam a gente a olhar para a nossa saúde, né? Aí ver, essa semana tu fizesse tantas horas de... Eu acho que isso é válido, né? Eu só não sei se isso é a grande fórmula, porque a ideia de que existe uma grande fórmula, ela é altamente performática, né? Ela tá na lógica da performance. É engraçado que às vezes eu saio da palestra, a pessoa fala, tá, mas então me dá 7 dicas para eu desacelerar. Aí eu falo, gente, não entendeu nada, né? Tipo, aplicando a lógica da performance à desaceleração, também não dá certo. Ainda assim, dá pra gente compartilhar aprendizados, né? Eu tava aqui refletindo sobre tudo isso, né? Porque é muito interessante você trazer essas questões do que aonde a gente recarrega ali, né? Porque, por exemplo, eu percebo muito quando a gente vai, enfim, a gente é suspeito aqui falar, mas quando você vai para um lugar, por exemplo, de natureza, né? Longe de centros urbanos, ou quando você se conecta mais com a natureza, né? Seja numa horta na sua casa, por exemplo, eu acho que é uma experiência que você tem contato com o tempo das coisas, né? Não dá para acelerar as coisas. Então, aquilo acontece, aquela planta nasce naquele tempo, né? O processo que leva para acontecer aquela coisa naquele tempo. E aí eu fico pensando, às vezes, que ter contato com essas coisas que não tem como mudar, né? Quer dizer, até tem, mas é um jeito não saudável que a gente não quer. Mas, enfim, coisas que você percebe que você realmente está vivendo num tempo que não é saudável com você, com a sua mente, que é o tempo que a gente demora para avaliar as coisas, para entender as coisas de um jeito certo, como isso impacta, né, nas nossas decisões, assim, do dia a dia. Agora, é muito individual, né, essa parte. Eu fico pensando nisso, como você sempre fala, né, de criar essas mudanças macro, né, que impactam muita gente, que vão modificar ali uma questão social mesmo. Mas você vê uma abertura, assim, de empresas, por exemplo, e de políticas públicas, para a gente tentar mudar isso no macro? Se eu não visse, eu parava de fazer o que eu faço, né? Tipo, eu gosto da ideia de esperança, como eu falei, de esperançar, né? Como uma atividade, assim, não do esperançado, tipo, senta e espera. Esperançar no sentido de nutrir de ocupar essa esperança como uma prática mesmo, né? Então, e tudo isso que eu faço é esperança na transformação dessas realidades. E eu acredito que uma das ciladas dessa história toda, é que a gente não pode comprar essa ideia que esse mundo faz a gente acreditar de que bem-estar, saúde mental e cuidado é de cada um e de cada uma, de cada indivíduo, de cada pessoa, e cada um precisa, portanto, fazer, sei lá, seu autocuidado, seu skincare, e é isso que vai
construir seu bem-estar, né? Medite, acorde 5 minutos antes. Essa é uma ideia muito meritocrática de bem-estar, né? Cronomeritocrática. E não serve para contextos desiguais, como eu falei, e não serve não se aplica a indivíduos atravessados por marcadores sociais de injustiça e de desigualdade, como a gente sabe que existe no nosso país. No entanto, a cilada é, se a gente não começar pelas pessoas, não vai existir isso. Então, quando eu olho para essas várias camadas, né, indivíduos, grupos, organizações e campo social e mudanças sistêmicas do ponto de vista das políticas públicas, em todos esses campos eu vejo esperança. Então, quando eu comecei a falar desse assunto há muitos anos atrás, as pessoas me olhavam com muito estranhamento. Era tipo, quem é essa doida falando que a gente está acelerado, está tudo certo, não precisa desacelerar não, tá ótimo. O que é o slow? Tipo, sabe? Aí eu sinto que pós-pandemia as pessoas ficaram um pouco mais sensíveis a esse tema, porque, de fato, a questão tecnológica e o impulso de produtividade que a gente viveu depois da pandemia deixaram as pessoas mais sensíveis a esse tema. E, hoje em dia, eu não preciso nem explicar. Eu chego nos lugares falando que a gente tem que desacelerar e as pessoas concordam, elas só não sabem muito bem por onde começar. Então, eu tenho esperança porque, de fato, as pessoas se deram conta de que a gente está, de fato, vivendo um mundo acelerado. Aí, por onde é essa transformação, é que eu acho que ainda os caminhos ainda são muito voltados para as mudanças individuais. Ainda assim, sim, eu tenho trabalhado cada vez mais com empresas e organizações que estão interessadas em cuidar das pessoas, às vezes na lógica da performance, porque precisam entregar indicadores de cuidado, ou entregar indicadores de ESG, ou entregar indicadores de sustentabilidade, e está tudo bem, né? Eu acho que se são essas formas da gente pressionar organizações e empresas para que elas, de fato, cuidem de suas pessoas, está tudo bem. E tem algumas organizações e empresas muitíssimo interessadas em experimentar práticas inovadoras de cuidado, desde implementar políticas salariais diferenciadas para pessoas que têm condições sociais diferentes, por exemplo, condições de deslocamento na cidade, ou que porque cuidam de outras pessoas, ou porque são mães solo, enfim. Tem, né, relatos e registros de organizações que estão fazendo políticas salariais já diferenciadas, até essas iniciativas do tipo semana de 4 dias, mudança no ritmo da escala, né? Gente que tem política de cuidado dentro da organização ou dentro da empresa, para além das partes da vida, né? Tem benefícios relacionados a isso, né? A terapia, exercício, incentiva de fato que os funcionários façam isso dentro do tempo de trabalho, que eu acho altamente ousado e revolucionário, né? Porque uma coisa é você dizer para o teu funcionário, faça terapia no tempo que você tem, eu te incentivo. Outra coisa é você dizer, faça no horário comercial, faça no horário de trabalho. E aí você está beneficiando pessoas que não necessariamente se beneficiariam, porque a pessoa que se desloca por 4 horas, trabalha por outras 10, e ainda cuida de alguém, tem que fazer marmita, você vai dar um benefício de terapia, provavelmente essa pessoa não vai acessá-lo. E aí essa liderança vai dizer, olha, eu ofereci, ninguém acessou, então não faz sentido ter aqui. Mas, na verdade, você está operando numa lógica de que essa pessoa é responsável pelo bem-estar dela no tempo que sobra, sabe? E não sobra tempo para essas pessoas, né? Então, quando você diz esse tipo de coisa para um determinado tipo de pessoa, isso nem soa como um benefício, né? Então, eu sinto que tem, no âmbito das pessoas, mais sensibilização, no âmbito das organizações e empresas, mais vontade e mais pressão por essas iniciativas coletivas todas. E eu sinto que também no mundo mais coletivo, do ponto de vista político, a gente tem objetivos de desenvolvimento sustentáveis relacionados a isso, a gente tem movimentos globais relacionados ao antitrabalho, né, ou a ocupar os espaços de trabalho de outra forma. A gente tem no Brasil uma política nacional de cuidado aprovada e que precisa de esforço de implementação. Então, a gente tem avanços que indicam que a gente está olhando para isso. A minha provocação é, a gente não pode olhar para isso achando que as pessoas são as únicas responsáveis por isso. Então, na implementação dessa política, por exemplo, a gente não pode responsabilizar os indivíduos. A gente tem que ir mudando as estruturas para que elas, aos poucos, sejam o que eu chamo de culturas regenerativas, né? Estruturas regenerativas e não estruturas adoecedoras, aceleradoras. Não é fácil, eu não acho que talvez eu vá viver para ver esse mundo, mas eu gosto bastante da ideia de que eu vou contribuir para que outras pessoas possam desfrutar
de um mundo menos acelerado no futuro, né? Porque, no final das contas, a gente está falando de alternativas sistêmicas, né, Dan e Ricardo? A gente não está falando de transformar a realidade para meia dúzia de indivíduos se beneficiarem disso, né? O bem viver é essa ideia construída, forjada na América Latina por povos daqui, que diz, a gente tem que viver bem todo mundo, a gente tem que viver em comunidade, a gente tem que restituir ou restaurar a nossa ideia de que a gente pode viver bem nesse mundo. Porque toda essa ideia de progresso, desenvolvimento, avanço, que a gente foi aos poucos se agarrando a ela como se ela fosse o único caminho, né? E o único caminho para frente. E essa ideia de que a gente tem que avançar para frente, isso trouxe a gente até aqui. Bom, então a gente vai para o nosso quadro final. Então, o nosso Q&A de perguntas solares que a gente tinha na primeira temporada voltou. Então é um bom momento para você pegar umas dicas aí para que o verão dure o ano todo para você, aproveitando que daqui a pouquinho o nosso verão chega ao fim. E aí, Mia, a gente queria saber de você. Primeiro, como ter uma vida solar? Meu Deus! Como diria na Bahia, quem souber morre. Vou falar muito baseado no meu momento, tá? Eu diria que a vida solar passa por construir relações que te façam sentir amparada em comunidade. Acho que eu venho buscando isso ao longo da vida, nos últimos anos, e tenho vivido muito fortemente, e assim, não é uma comunidade, não é essa ideia de comunidade que o capitalismo alimenta, que é você ter um grupo de WhatsApp, que você troca ideias sobre as mesmas coisas. Não estou falando disso, eu estou falando de ter um grupo de pessoas que são as suas pessoas e que você pode contar com elas, e que, no meu caso, né, é isso, vão me apoiar com a vida das crianças, vão me apoiar com os dilemas do trabalho, vão me apoiar com os dilemas nas relações afetivas, né, ter essas pessoas e se sentir amparado e ancorado, provavelmente vai te dar uma sensação mais alegrinha, assim, de que a vida presta. O verão tem gosto de quê pra você? Rapaz, verão tem gosto de... Eu pensei em cajá, mas não é cajá exatamente. Pode ser siriguela, mangá, urubu. Verão tem gosto de fruta típica do Nordeste. Algumas vêm no palitinho hoje em dia, mas aquela que a gente compra na banca e come, ainda quente, sabe? Tostada no sol. Verão tem gosto disso, tem gosto de água de coco, tem gosto de praia, pra mim. Apesar de que esse ano, gente, eu ainda não consegui ver o mar. Mas verão tem gosto de fruta do Nordeste. E a última qual foi a última coisa que te fez sentir viva de verdade? Oh, meu Deus. É que eu tô muito apaixonada, né? Então eu vou responder isso. Isso tá me sentindo me fazer viva de verdade. Mas é isso, acho que carnaval, né, gente? Carnaval me faz eu sentir viva de verdade. E o carnaval com uma pessoa por quem você está apaixonada é mais gostoso ainda. Delícia, melhor a pessoa por quem você está apaixonada que também é doida por carnaval, então mais gostoso ainda. Mas eu acho que tem a ver com a resposta da primeira pergunta, né? Assim, você está com gente que você ama e que você se sente reciprocamente. Existe isso? Você sente reciprocidade, você se sente também amada, né? Isso me faz me sentir muito viva. E aí eu acho que isso vale para, enfim, para, né, esse contexto da relação amorosa, mas também vale para os meus filhos, para os meus amigos. Eu me sinto muito viva quando eu estou com essas pessoas. Que delícia, que sorte a sua. É muita sorte, né, gente? Eu falo isso todo dia para ele. Eu falo, eu sou tão sortuda. E eu falo isso para os meninos também, para os meus filhos. Eu falo, gente, eu sou muito afortunada. E agradeço. Bom, gente, é isso. Queria agradecer demais pela companhia, pela ajuda a conversar por essa hora jogada fora. Gente, mas eu falo demais mesmo. Vocês deviam ter me interrompido mais vezes. Não, imagina, foi ótimo. Então, Michele, obrigada por estar aqui com a gente. Foi muito gostoso. Foi mesmo. Eu adoro conversar com vocês. Me chamem sempre. Ricardo, obrigada pela parceria. Obrigado, Danda.
E é isso. Bom, gente, então avalie o podcast com 5 estrelas, segue o Desenrola, nossa plataforma de áudio favorita, comenta aqui o que vocês acharam do episódio, desse primeiro episódio da 3ª temporada, né? E é isso. Sigam o The Summer Hunter nas nossas outras plataformas, a gente tá no Instagram, a gente tá em newsletter, a gente tem o clube no WhatsApp, e acompanha a gente lá por esses outros lugares, e até o próximo episódio.